Boa tarde, galera. Meu nome é aqui quem fala é Moacir Júnior. Sou coach, consultor e trade financeiro. Trade já faz uns 2 anos aí. É um pouco mais, mas firme mesmo, uns 2 anos aí. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Comecei semana passada uma série de vídeos onde eu venho demonstrando aí um pouco das minhas operações day trade, mais especificamente mini contrato, futuros de índice, onde o intuito aí realmente é salientar o uso do Fibonacci nas operações, mais especificamente nas retrações, que são minhas operações aí, as operações que eu mais gosto de fazer, traçar possíveis alvos, suportes, resistência. Bem, vocês estão vendo aí, essa é a minha operação de hoje, dia 5 do 6. Deixa eu puxar um pouquinho mais para trás aqui, para pegar tudo aqui. E aí eu já vou pegando. Aqui tá bom. Aí, opa, aí tá bom. Então comecei o dia, né? Minha primeira operação. Deixa eu tirar aqui, botar uma setinha aqui. Minha primeira operação. Gain total do dia. Foi uma operação de venda, justamente porque ele estava esticado. Ele abriu o papel já de uma forma bem esticada, bem alavancada. Então, entendi que poderia ter um fechamento de gap. Fiz uma venda assim que ele iniciou. E deu uma operação super positiva. Foi gain total aí. Na primeira operação do dia, que eu normalmente gosto de fazer. Ou de compra ou de venda, dependendo de que ponto que ele abre. Possível fechamento de gap. Principalmente assim, né? Quando ele tá uma operação, eu vejo que ele tá muito longe do gap do fechamento anterior. Normalmente eu sempre faço uma operação contrária para o fechamento de gap. Já inicio com uma operação aí de um stop aí de 200 pontos para o fechamento de gap. Então essa primeira operação ela deu super certo. A segunda, o stop loss ele foi acionado justamente porque a gente estava dentro do limite aí dos dados, do payroll, que saiu às 9h30. Então ele acionou, né? Eu tinha colocado um gatilho aqui de scalp para justamente tentar ainda fazer esse fechamento de gap. E pegar minhas retrações que estariam um pouco abaixo aí do Fibo. E aí eu não deu certo. O payroll ele veio super positivo. A gente tomou um primeiro stop aqui bem alto, porque eu tinha colocado aqui um stop no final no ponto final aqui que deu, né, no ponto máximo que deu durante o dia. Então ele acabou acionando o stop e continuou subindo. Nas projeções que eu tinha de Fibo, eu fiz mais uma venda aqui e fiz uma venda final aqui, que seria essas duas operações, nosso terceiro stop contra a tendência. O mercado estava muito forte após os indicadores aí, o payroll, né, que saiu. Então acabamos tomando esse stop, o mercado continuou forte, ele viu que ele oscilou pouco, a gente fez uma venda aqui, ele desceu super pouco, continuou subindo, não bateu nossas, acho que eu tive aqui só uma saída aqui parcial, mas mesmo assim o stop loss ainda foi acionado, aumentando mais ainda o nosso prejuízo que a gente estava durante o dia, nesse início durante o dia. Mesmo com aquela positiva, aqui a gente já tinha praticamente devolvido tudo no mercado e aqui só aumentamos o prejuízo. Justamente são aquelas operações contrárias ao nosso setup, vamos dizer assim, né? Porque se a gente trabalha de uma forma, a forma que a gente trabalha é que tem que ser realmente usada. Então, essas entradas contra tendências, sem muita confiança, num mercado ainda que está ainda se iniciando, que é esse início de pregão ainda, até as 10, os papéis ainda não estão abertos, o mercado à vista não está aberto.
Então tem que entrar com muita delicadeza, muito cuidado e, e sempre muito esperto com, com esses indicadores aí, com essas estatísticas aí que são soltadas aí durante o dia que acaba às vezes prejudicando bastante aí o nosso dia e nossa operação como um todo. Então eu tracei dois, na verdade foi um alvo, né, que seria de FIBO, que não foi nessa região aqui. Eu fiz uma venda inicial nesse ponto aqui e uma outra aqui em cima de uma resistência que eu já tinha traçado já anteriormente. Esse ponto aqui já tinha traçado anteriormente. Então foi um ponto muito forte que tive lá atrás e que eu sabia que, como eu tinha a minha projeção de FIBO, mais essa resistência, então ele não iria facilmente passar direto. Então a gente fez uma venda, já essa venda um pouco mais de extremo risco, mas muito alavancado. Por quê? Porque é de extremo risco, porque é uma operação que eu sei que ela vai dar um repique, ela até vai dar um repique, mas por ser uma operação que a gente vende 2 loss, ela tem que ser uma operação já se expondo um pouco mais. E, enfim, deu super certo a operação. A gente bateu praticamente na vírgula aqui, a alta dela. Ela bateu em cima dessa resistência aqui e, e voltou tudo. Voltou tudo, deu todos os nossos. Logo de cara eu já fui eliminando praticamente aí 80 a 90% de toda a mão que estava na operação. Estendi também para os outros pontos aqui que eu tinha traçado de FIBO e botando a última saída em cima justamente desse 61 com os 38 que na verdade eu separei aqui. São dois FIBOs. Um resultante das operações do dia anterior, pega uma mínima, uma resistência forte do dia anterior, traço um alvo final aqui, no caso for até um resultado final, e ele me abre todas essas retrações aqui. E um fibo mais curto, que seria esse aqui, da mínima do dia até a máxima. Vocês percebam que a venda foi feita bem em cima dessa resistência. Os primeiros alvos foram atingidos. Deixei os mais longos aqui, ele foi passando direto. Respeitou, a princípio, essa retração de 50%. Ele bateu, voltou. Poderia ter dado uma parcial se eu tivesse colocado alguma operação aqui. Poderia ter feito uma compra aqui, traçado meus alvos até aqui. Mas como ele tinha esse 61, eu acreditei que ele poderia vir direto. E realmente ele veio até, passou. Ele veio do 61 até os 50%. Só que dos 50% ele veio junto aqui dos 23%, então a mínima veio aqui, onde estava o meu stop, um pouco mais abaixo aqui. E normalmente eu coloco 200 pontos abaixo dos 23%. Se eu não quero me arriscar muito, eu coloco 200 pontos abaixo desses 23% no mini pequeno, no fibo pequeno, ou eu ponho 200 pontos abaixo desse fibo maior, que é muito mais garantido aqui que ele não venha bater direto. Ele pegou nosso gain total aqui na descida, peguei uma compra, dando nosso gain quase total. Faltou 10 pontinhos aqui para ele pegar o nosso resultado final. Ele veio, mas como eu fui subindo stop, ele me estopou aqui, mas com um gain fantástico também. Então, é a famosa operação barba e cabelo. Só faltou o bigode, que seria essa operação de volta, descendo aqui de novo, mas enfim, eu não quis operar nessa operação de volta, porque minha operação que eu deveria ter de retração aqui de 23%, que eu gostaria de comprar novamente aqui, ou de 38%, já não ficou muito confortável. Por quê? Porque eu venho de uma alta muito grande. Então, essa alta aqui de 1000 pontos aqui, ó, quando eu coloco aqui,
e puxo ela para essa retração aqui anterior, ele me traça um novo alvo. E o novo alvo, ele está abaixo do dia, do 100%, do 0%, na verdade seria uma mínima do dia. Além de ser uma mínima do dia, ele está muito em cima desses 23%. Ele está, quer dizer, na verdade ele estaria abaixo dos 38%, acima dos 23%. Ele é um bom ponto de retorno. Com certeza, se eu fosse fazer uma compra, seria aqui. Mas como aqui a gente já tinha feito a nossa meta durante o dia, do dia, né? Que a meta era 815, acabamos superando muito essa meta, né? Justamente por causa de uma alavancagem aqui que a gente teve, já tentando consertar o mercado. Então ele deu um resultado bem expressivo, né? Atingiu todos os nossos alvos, porque por mais que eu tivesse confortável em fazer uma venda aqui, justamente porque tinha uma resistência forte, ele tinha a possibilidade de fazer uma parcial e voltar a subir. Então não queria me expor muito, por isso que eu bati praticamente 90% da mão aqui, logo no primeiro candle aqui. Assim que deu os alvos, que eu já vi que estava positivo, já fui deixando metade do trade ali nessas operações. E deixei o restante para um pouco mais longo aí. E porventura acabou dando todo o nosso gain. E praticamente nossa meta aqui, esse valor aqui de 2.136, acabamos fazendo tudo nessa descida aqui. E acabamos também, por ser um ponto de retração, não poderia deixar de fazer. Então acabei fazendo essa compra aqui e dando todos os nossos, praticamente nossos alvos aqui para cima. Se tivesse descido mais, melhor também, porque a gente compraria um pouco mais embaixo, mas o fato que ele pegaria alguma dessas retrações aqui, com certeza ele pegaria. Pegou a de 50% no grande, de 23% no pequeno, mas respeitou. Respeitou até o momento que ele ultrapassa essa primeira página aqui. Só que ele ainda continua como alta até ele não ultrapassar esses 23%. Vamos ver como é que ele está agora. Então, antes de ver como ele está, você vê que aqui eu tracei um alvo, né? Justamente em decorrência dessa pernada que ele deu aqui e dessa retração que deu. Então, é um alvo interessante? Super interessante. Por quê? Porque ele está em cima dos meus 23% aqui do grande. Dificilmente ele vai descer direto isso aqui. Ele vai respeitar, ele já respeitou a página 38 aqui. Se eu for esticar isso aqui, ó, ele vai dar em cima. Deixa eu ver se consigo pegar. Opa. Pegar certinho. Olha lá. Vendo? Você acha que ele respeita o Fibonacci ou não respeita? Olha aqui, ó. Se eu tivesse feito uma outra compra aqui, já teria me dado todas as minhas parciais aqui. Se eu tivesse feito. Como ele respeitou esse ponto aqui e não renovou a máxima, ele não abre outras entradas aqui. Por isso que eu não fiz mais nenhuma operação de compra, mesmo que ele tenha respeitado esses 38% e mesmo que ele venha respeitar os 23%. O ponto forte seria uma compra aqui. Mas ele pode descer direto. Por quê? Porque ele não renovou o topo interior. E ele fez um candle de retração aqui, dizendo que ia descer mais. Qual que seria o nosso alvo, o nosso possível índice, o alvo do índice aqui? Seria na faixa aí de 98 mil redondo aí, que são projeções do Fibo, onde você poderia realmente vender aqui, como você poderia dar um game final aí, nesse sentido. Vamos ver aqui, ó, parece que o mercado está batendo forte aqui. Ele respeitou. Isso está acontecendo agora mesmo, tá? Eu tô fazendo o vídeo, são 3h35 da tarde, do mesmo dia aqui. Ele respeita esse ponto de 38%.
Se ele ultrapassar esse ponto dos 23,1% aqui, a tendência é que ele realmente venha para o fechamento de gap. O que acontece nesse ponto é que ele é um ponto muito forte. Então, dificilmente ele passaria direto. Mas pode acontecer, o mercado ele pode acontecer de tudo. Por isso que é extremamente importante quando você traçar pontos de retração, fazer seus parciais. Tá vendo que ele beliscou o final do nosso quadrado mágico aqui, ó, do nosso retângulo mágico aqui? Até alonguei um pouco mais. Ele belisca. Esse era o ponto de compra. Se você faz um ponto de compra, olha quanto ele já está te dando aqui. Ele já está te dando 200 pontos para você fazer suas parciais. Você poderia alongar o restante aqui para cá. Realmente poderia. Mas o essencial nesse mercado, nessa profissão, é você sair na hora certa. Então, não deixa, não, porque com certeza ele vai subir lá. Pode ser que não suba, pode ser que ele esteja repicando aqui para continuar pegando. Puxa só uma forcinha para continuar descendo? Pode. Por isso que o importante é que sempre estar fazendo suas parciais. Ó, ao vivo, né? Você vê que ele belisca o nosso ponto, nosso alvo, e já corrige tudo. Essa é a hora de você sair do mercado. Ou se você realmente traçou uma venda, é a hora de sair fora. Dá o seu gain total e espera líquido no mercado aí, um próximo alvo aí, uma próxima traça, uma nova meta aí, porque senão você vai ficar batendo contrato e ganhando e devolvendo tudo pro. Então, interessante é realmente você saber os pontos certos de entrada e os pontos certos de saída. Enfim, esse era só um resumo do dia hoje, né? Deixa eu mostrar o meu resultado aqui de performance. Deixa eu ver. Não, isso aqui é da semana, né? Da semana, eu já tinha colocado aqui. O resultado nas 2 semanas na qual eu desenvolvi esse desafio, o desafio dos 30 dias, são praticamente as 5 semanas que eu vou tentar fazer com vocês online todos os dias um resultado aí, uma meta que eu vou mostrar na outra planilha aqui, uma planilha de gestão de risco, qual que seriam nossos alvos, nossas metas aí. Então, qual o resultado que teve nessa semana? 8.000, por enquanto, né? Dessas 2 semanas, 8.445. Então eu vou mostrar a minha planilha aqui para vocês terem noção de como funciona esse desafio aí. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Tá. Perfeito. Aqui é uma planilha que eu nomeei como desafio dos 30 dias. É uma gestão de risco, né? Uma planilha de gestão de risco, de meta diária. O nosso início das lives aqui foi dia 25. Um capital inicial de 10 mil e um rendimento diário de 5%. O que acontece? Iniciamos o dia 25. Qual que era a nossa meta? 5% de 10 mil. 500 reais de meta. Quanto que a gente deu no dia? 462. Todos esses dias aqui estão gravados no YouTube, tá? Então foram dias que eu operei online. Eu não gosto de ficar falando nos vídeos, principalmente online, até porque eu acho muito chato esses caras que ficam falando, esses operadores aí que mais falam do que produzem resultados, entendeu? Então, o meu objetivo é demonstrar resultados e, às vezes, só de ver, a gente entende mais do que o cara ficar falando e não fala nada. Enfim. Eu tinha uma meta aqui de 500 reais no dia, não foi feita essa meta, não bati essa meta, bati 462, eu fiquei 92% da minha meta, né, para 100%, só fiz 92% da minha meta, um acúmulo diário total de 10.462, esse 10.462 é os 10 mil mais o valor do dia, que juntos aqui ele se torna um acumulado de 10.462.
Esses 10.462 vezes os 5% é a minha projeção para o próximo dia. Esse 523,10 é justamente a projeção dos 10.462 vezes 5%. Isso é uma projeção aí, cumulativa que eu estipulei nesse desafio dos 30 dias. Então, no valor da meta aqui, continuando no dia 25, eu fiquei R$38, né, do meu resultado, do meu objetivo, que era de 500 no primeiro dia. Total consolidado aqui, estimado, era de 10.500. Quanto que eu fiz? 10.462. Quanto faltou? R$38. No próximo dia, eu já tinha uma meta diferente. Eu já não tinha mais uma meta de R$500. Eu tinha uma meta de 523, baseado nesse valor que eu tinha do dia, né? Que eu tinha ganho no dia. Não fiz 523, fiz apenas 244. Eu só fiz 47% da minha meta, só realizei 47% da minha meta. E em valor, eu faturei a menos da minha meta, R$279,10. Meu objetivo era 525, de um total acumulado aqui de 11.052, que na verdade não aconteceu. Aconteceu de eu estar com 10.706. Então, praticamente aqui nos 2 dias eu não bati minha meta, mas também não tomei prejuízo. Os valores eles aumentaram, dos 10 mil de capital inicial eu já tinha praticamente aqui um capital de 706, né? E depois, nesse terceiro dia aqui, o que aconteceu? Eu realizei uma operação, ela não deu certo, e aí eu resolvi, nesse dia, fazer justamente o dia em que todo trade ele se perde. A maioria dos trades que eu conheço se perde quando o resultado está negativo e ele não sabe a hora de parar. Então, eu vi que eu tinha tomado alguns, acho que uns 2, 3 loss assim, seguidos, não traçando, não respeitando alguns pontos que eu realmente tinha traçado em cima do meu setup que eu tinha construído. Então, eu vi que o interessante era fazer desse dia um dia em qual é importante salientar o uso correto dos setups, assim como das técnicas e em todo, gestão de risco, e justamente mostrar como um trader ele pode realmente se perder se ele não traçar um gerenciamento de risco, se ele não traçar um objetivo, se ele não traçar uma meta, se ele não respeitar principalmente seu setup. Então foi um dia que... Isso está gravado, tá? Vocês podem ver, está lá disponível. No dia 27, lá, se você, né, entrarem na minha página aí, no meu canal, você vai ver esse dia 27, tudo que aconteceu. Foi um dia basicamente que teve uma tendência de alta, e eu fiquei... aquele famoso, o trader tentar acertar o ponto de retorno. Então, você tenta um ponto, você tenta outro, 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 e o mercado continua para cima, forte, numa tendência, e você tentando querer acertar o repique. A maioria dos traders tem esse problema, acha que é simples traçar um ponto de retorno e fazem da forma errada, que foi o que mais ou menos eu quis demonstrar nesse vídeo, fazendo da forma errada e alavancar um stop loss, um stop loss máximo que eu conseguia durante o dia. Eu tive um stop loss final, um resultado ridiculamente expressivo durante o dia de 7.179, né? Um prejuízo muito acima do que eu realmente estava esperando, né? Mas foi proposital justamente para demonstrar como o trader ele pode se perder
no meio do caminho aí, praticamente devolver todo o seu deixar, né, perder, quebrar mesmo, em praticamente 3 dias todo o investimento que ele colocou. Então você pode, de 10 mil que eu tinha de capital inicial, em um dia só, você toma um prejuízo de 7 mil reais. É praticamente absurdo. É um absurdo, um valor realmente expressivo. E qual que era o intuito desse stop loss e por que que eu fiz, realmente, tentei alavancar de todas as formas esse prejuízo? Para justamente fazer os outros dias no qual a gente tenta reverter um prejuízo anterior, só que da maneira correta. E foi o que aconteceu. Praticamente esses 7 mil que ele representa aí, de 10 mil, ele representa praticamente 21 dias, porque se eu pegar esses 10 mil e dividir por 30 dias, ele vai me dar R$ 333,33 mais ou menos. Eu acho que é bem isso mesmo. E, então, se eu for pegar os R$ 333,33 dividir por 7 mil aí, que seria de prejuízo, ele praticamente, dos 30 dias, ele bate aí 21 dias, quase 22 dias. Então, numa operação normal com dinheiro, eu praticamente teria que, se eu tivesse realmente tomado um stop de 7 mil, eu teria que parar de operar por 21 dias. Como a ideia não era essa, e justamente era demonstrar como o trader se perde no mercado, eu aceitei esses 7 mil de prejuízo para justamente mostrar como a gente consegue reverter da maneira correta e com paciência nos próximos pregões. E foi o que foi feito no dia 28 e no dia 29. No dia 28, é lógico que a gente se expõe muito mais, né, ao risco. Por quê? Porque a gente tenta reverter um prejuízo, só que tenta reverter conscientemente e da maneira correta. Então, no primeiro dia eu consegui aqui estar voltando, né, uma parte, praticamente quase 50% do valor que tinha sido feito de prejuízo. Lógico que expondo mais contratos na mesa, mas entrando nos pontos certos, você vai ver que esse risco acaba sendo minimizado aí, de uma certa forma. Tinha uma outra parte que acabei finalizando no dia 29 e não tem problema, tá? Porque às vezes, nesse caso aqui, eu recuperei tudo em 2 dias, né? Esse prejuízo. Mas poderia ser em 3, poderia ser em 4, poderia ser em 5. O importante é você respeitar o seu gerenciamento de risco e fazer as operações mais corretas possível. Respeitando o setup, respeitando o que você traçou. E o que dá certo para você. Não é o que dá certo para mim que pode dar certo para você. Então, eu acumulei aqui um resultado final na semana de 12.760. Esses 12.760 é justamente com o capital inicial, né? Então, de lucro mesmo, líquido que eu tinha na semana foi 2.760. Esse 2.760 do meu resultado consolidado aqui, do meu total consolidado estimado, ele ainda faltou R$ 2,82 para eu bater a minha meta minha meta semanal de orçado versus realizados. Faltou R$ 2,82 para bater a meta. E olha que essa meta aqui ainda com prejuízo dessa magnitude aqui, né? Que é praticamente absurdo. Não existe um prejuízo desse aqui. Se você tem um gerenciamento de risco, um prejuízo desse aqui não existe. Não existe. O prejuízo desse vai existir quando sua mão está muito alavancada, os valores são outros, são valores astronômicos aqui, você vai bater 80, 100 contratos aqui para estar um valor que nem esse aqui, mas não é o caso. Então o resultado praticamente é quase impossível, né? Mas acontece. E acontece com mais frequência do que a gente imagina. Então a gente vem para a próxima semana aqui, vim para a próxima semana. No dia 1
dos 638 que eu tinha de meta, eu fiz 817. No dia 2, de 876, 8. Então, praticamente aqui a gente percentualmente ultrapassou todas as nossas metas aqui todos os dias. A meta que ficou mais perto aqui foi no dia 4. Essa do dia 4 eu não sei o que aconteceu, porque a gravação ela só gravou 2 minutos, são os 2 minutos finais. Mas alguns amigos que acompanharam a live falaram que estava normal, eles conseguiram ver na hora, né? Mas só que a gravação mesmo, não sei por que não aconteceu. Só aconteceu dos minutos finais. Mas enfim, do restante dos dias está lá o registro, né? De todas as operações que foram feitas diárias. Uma demorando o dia inteiro. Essas últimas aqui, demoramos. Esse dia anterior aqui foi em 1 hora. O dia de hoje foi em praticamente 2 horas aí, que a gente conseguiu o nosso gain total. E um gain bem expressivo, né? Totalizando aí um total nas 2 semanas aí de 18.445. Um total líquido de 8.445, né? Tirando o capital inicial. O legal dessa planilha é justamente o controle aqui que a gente faz aqui, além de saber quanto que pode ser o nosso risco aí, que é a nossa meta. Esse orçado versus realizados, ele é importante, porque o que eu acumulei aqui? Eu acumulei R$ 2.156, né? Para ser mais exato, durante as 2 semanas. 2.153,24. Esse 2.153, eu posso fazer ele, eu posso conduzir ele de 2 formas. Uma, investir em rendimentos a longo prazo, em uma coisa mais conservadora, ou eu posso colocar ele de novo aqui, né? Continuar utilizando ele, mas o que vai acontecer agora? A gente se expõe de uma maneira bem menor. Por quê? Porque a gente já tem um resultado positivo. Então, se for para entrar com uma mão cheia, o nosso essa exposição que a gente tem no mercado, né, de às vezes colocar um stop um pouco mais longo, a gente tem um risco aí de estar estopando e de repente estar tomando um prejuízo enorme aí. Mas como a gente tem um resultado já expressivo, um resultado de 2.000 aí acima do nosso custo, do nosso orçado, então é uma margem que a gente tem de segurança para poder operar tranquilamente nos próximos dias. Então a gente já praticamente vai iniciar a próxima semana com um resultado acima do esperado em 2.156. Então, se a gente tomar um stop loss, a gente consegue na próxima operação entrar mais alavancado sem se expor ao risco, entendeu? Então, por isso que é super importante a gente controlar. Então, nessas próximas operações aqui, vai estar lá, né? A gente vai conduzir ela online. Então, no dia 8 aqui, às 9 horas lá, só você clicar, acessar o meu canal lá, botar o sininho, que vão estar lá no início do dia, até o momento em que a gente bater a nossa meta de 822, ou superar essa meta de 800 não, de 922, e vamos preenchendo juntos e tentar conquistar o nosso objetivo final, que o objetivo final é no final a gente ter um resultado aqui de, deixa eu pegar aqui, já sabe, né, mas vamos fazer direitinho, de 23.863,55 centavos. Esse seria o nosso resultado final. Esse é o resultado final que eu gostaria de estar lá naquela planilhinha lá de... Cadê? Deixa eu mostrar. Relatório de performance. Aqui vai ter que estar... Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Pera aí. Sabe aquele relatório de performance que tem no Twitch? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu voltar para lá. Aqui. Olha lá.
resultado durante os nossos 30 dias aqui, né, praticamente nessas 5 semanas aí que a gente vai ter, é de estar mostrando justamente em cima desse valorzinho aqui, os 23.863,55 que a gente tinha orçado. Que seja maior, mas que não seja menor que esse valor dos 23 mil. Então é isso, né? Vamos ver como que ficou aqui o win, se ele respeitou, se ele desceu direto, olha lá, tá vendo? E tem gente que não acredita ainda no FIBO, ó. Ele bate um ponto, bate outro, teria dado todos os nossos parciais. Agora o movimento, se ele ultrapassar esse ponto aqui, ele já se torna um movimento mais expressivo. Ele tende a corrigir um pouco mais para baixo. Se ele passar esse ponto aqui, ele vem para queda. Então, um fechamento de gap aí é muito possível aí se ele vem a ultrapassar essa barreira aqui dos 23%. Ele já perdeu a mínima, mas você vê que ele vem martelando. E muita gente aqui, escalpelador, venderia nesse ponto aqui. O que a gente está fazendo? A gente está comprando nesse ponto aqui. Por quê? Porque muita gente não vê justamente a retração de FIBO, que é os 23%, que é super importante, super respeitado. Vários operadores grandes traders aí do mercado, eles estão batendo direto no FIBO aqui. Então, não tem que brigar com gente grande. O que a gente tem é que trabalhar junto com eles, né? Saber como eles operam para a gente operar da mesma forma. Como é um ponto gigantesco, muitos traders aqui que vai fazer, perdeu a mínima, perdeu de novo, vamos vender. Pode ser que venha, mas a gente tem uma bela de uma resistência aqui. A probabilidade, possibilidade dela bater aqui novamente e subir até esse ponto pode existir. Enquanto ela não ultrapassar esse valor aqui, o movimento segue alta ainda, segue forte na alta. Então é isso. Eu acho que, bem, a ideia era mostrar um pouco dessas 2 semanas aí. Eu ia fazer um vídeo, mas no final desses 30 dias aí, desse desafio dos 30 dias que eu coloquei assim. Mas aí eu sei, acho que ia ficar muito acumulado, vários dias aí para se falar. Eu acho que já está acumulado nessas 2 semanas, né? Eu poderia ter feito um vídeo semana passada mostrando justamente essa reversão daquele prejuízo. Mas é o que eu falei, né? Às vezes você demonstrar numa forma mais simples é melhor do que ficar falando, e a pessoa às vezes não entendendo e tendo várias dúvidas e acaba prejudicando até a pessoa com relação às suas técnicas, suas projeções, seus setups aí. Então, eu acho que é uma forma de estar contribuindo, né? Esse universo aí que vem sempre ao favor aí, sempre ao meu favor. As retrações de Fibonacci, que para mim eu não vejo outro mecanismo, não vejo uma outra arma para o trade mais eficiente. Já são 7, praticamente aí são 6 meses e 2 semanas que eu não tenho loss, não tenho loss, né? Fecho sempre no positivo, então não tenho o que reclamar e sempre me deu retornos muito bons, né? E exponencialmente meus resultados eles estão crescendo cada vez mais só usando Fibonacci. Então não tenho por que não passar isso para frente e querer que outras pessoas, assim como eu, também tenham resultados expressivos. E de repente está contribuindo de alguma forma aí para que outras pessoas tenham também o mesmo desempenho que eu estou tendo aí. Porque às vezes eu vejo e acompanho alguns operadores aí e eu não critico de forma alguma nenhum deles, mas eu, eu acho que é muita falação e pouco resultado. Mas, enfim, cada um tem a sua técnica, cada um tem sua teoria, cada um tem seus
suas formas de rentabilizar aí, de rentabilidade. Eu não estou ganhando absolutamente nada fazendo esses vídeos, né? Na verdade, estou operando numa conta aqui também de simulador, porque minha conta... A princípio até tinha uma dúvida se eu usava minha conta, se não usava e tal, mas como eu vejo muitos traders aí usando sempre a conta simuladora, eu resolvi que faz sentido eu estar usando a minha conta, sei lá, uma questão de segurança, não sei por que que... Mas enfim, se eu ver a necessidade de estar operando na conta real também, não teria por que não fazer. Tá? Sempre respeitando o, o gerenciamento de risco, que é a nossa arma aí, nossa defesa, né? E o resto é isso, acompanhar o mercado, né? Ver os indicadores, ver as notícias. Não gosto de trabalhar em cima de muita notícia, mas às vezes é importante porque são elas que fazem com que o nosso mercado especulador aí não seja, muitas vezes nossos pontos aí não seja respeitado e passe de uma forma direta. Você fala assim, ué, mas é um ponto importante aqui, mas e aquela notícia é um pouco mais importante que seu ponto aí. Então é complicado. Mas é isso. Acho que por hoje é só. Uma ótima semana, um ótima final de semana para todos, né? E a gente se vê segunda-feira, firme e forte, de preferência com resultados bem legais aí para estar conversando novamente aí no final da próxima semana aí. É isso. Um abraço a todos. Para quem não me segue aí, por favor, segue aí, né? Dá um joinha aí no joinha. E é isso. Valeu. Um abraço a todos.